Nesta aula falaremos sobre potência de base 10. Potência de base 10 é um assunto muito interessante, principalmente nas áreas científicas, até física, quando se trata com mecânica quântica ou coisas assim. Se você quer pegar a distância interplanetária, que trata-se com números muito grandes, ou na química também, e até na física, com mecânica quântica, como eu já citei, e na química, quando se fala com valores muito pequenos, composição de um certo ingrediente, um remédio, que é da ordem, muitas vezes, muito pequeno, ou tamanhos muito pequenos de micropartículas. Então, potência de 10 é muito útil para essas situações, para representações científicas de valores muito grandes ou muito pequenos. Por que chama-se potência de base? Porque nós vamos representar esses números grandes ou os números pequenos associados a uma potência cuja base é 10. Então, vamos lá. Quando eu represento assim, o número 10, como que eu represento isso em forma de potência de base 10? Olha, muito simples. 10 é 10 elevado a 1. Como que eu represento o número 100? O número 100 é 10 na 2, 10 elevado à segunda. O número 1000, o número 1000 é igual a 10 à terceira potência. Então, quantos zeros acompanham o número 1 será o valor do expoente da base 10, da potência de base 10. Agora, se eu tenho um número decimal, por exemplo, 0,1, isso nós podemos representar em forma de fração decimal. Coloca o seu número 1 no numerador, e no denominador o número 1 seguido de tantos zeros quantos são as casas decimais. Aqui nós temos uma casa decimal, então é 1 sobre 10. Então 0,1, número decimal, que lê-se 1 décimo, em forma de fração se representa 1 sobre 10. Que já aprendemos em potência, que quando tenho aqui, o expoente, por exemplo, aqui no denominador é 1 do 10. Se eu colocar ele para cima do traço de fração, eu troco o sinal desse expoente. Então, 1 sobre 10 na 1 é a mesma coisa que 10 na menos 1. Então, aqui já vimos que esse assunto de potência de base 10 envolve número decimal, fração decimal, conceito de potência e essas regras de potência. Quando se desloca do denominador para o numerador, troca-se o sinal do expoente. Então, como que eu representaria o número decimal 1 centésimo? Bom, pela mesma razão. 1 centésimo é 1 sobre 100, que é 1 sobre 10 na segunda, que está para representar esse 10 deslocando para o numerador, fica como 10 na menos 2. Então já dá para se perceber que quando é um número decimal, assim 0, alguma coisa e tal, a potência de base 10, que muitos abreviam só para potência de 10, mas é potência de base 10, ela terá um expoente negativo, cujo valor é quantas casas decimais nós temos aqui no número decimal. Aqui temos uma casa decimal, então 10 na menos 1. Aqui temos duas casas decimais, 10 na menos 2. Então, como que eu representaria 1 milésimo? Por essas mesmas jogadas, eu posso fazer 1 sobre 1.000, 1 sobre 10 à terceira, ou 10 na menos 3. Então, eu já posso representar direto. 10 na menos 3. Ou seja, a base 10, um expoente negativo, cujo valor é quantas casas decimais nós temos aqui. Temos 3 casas decimais, então o expoente será 3.
e será negativo. Essa maneira de representar chama-se potência de base 10. Muito utilizada, como eu citei, para representar números muito pequenos ou muito grandes. Vejamos aqui, o número 23.000. Posso representar esse número de várias maneiras, sem mudar nada o seu valor. Por exemplo, 23.000 eu posso representar por 23 vezes 1000. Ou seja, 23 vezes 10 na terceira. Eu representei em forma de potência de 10. Em vez de representar 23.000 dessa forma, eu representei 23 vezes 10 na terceira. Quer dizer, o número 23 associado a uma potência de base. Eu posso deslocar a vírgula que está aqui no 23, eu posso deslocar para a direita. É o que estava aqui. Quando eu tinha 23.000, eu estava com a vírgula aqui, no último zero. Quando eu representei só com o número 23 associado a uma potência de 10, eu desloquei a vírgula 3 casas para a esquerda. Eu tive que compensar com um expoente 3 positivo. Ou seja, dividi por 1000, eu multipliquei também por 1000 através da potência de 10, para poder compensar e não alterar o valor. Agora, se eu quiser representar esse número com a vírgula aqui e fazer 230, fica 230 vezes 10 aqui expoente. Ó, se eu desloco a vírgula que estava aqui no último zero 2 casas, eu tenho que compensar com o expoente 2. Então posso representar também por 230 vezes 10 a segunda. Ou, se eu deslocar uma casa só e representar por 2.300, então eu dividi por 10. Tenho que compensar multiplicando aqui com um expoente de 10. 10 na 1. Então, posso representar por 2.300 vezes 10 na 1. E se eu atrasar mais uma casa, vírgula, atrasar e colocar aqui entre o 2 e o 3, eu estarei deslocando a vírgula 1, 2, 3, 4 casas. Então, eu vou representar por 2,3 vezes 10 na quarta. Que posso deslocar mais uma casa ainda. Fazer 0,23. Daí compenso com mais um valor ali na potência de 10. Então, estava 10 a quarta. Se eu dividir por 10, eu multiplico por 10 a base 10. Então, 10 na quinta. Então, eu posso trabalhar com a potência de 10 dessa forma, deslocando a vírgula para a direita ou para a esquerda. Vamos pegar aqui um outro exemplo. Eu tenho aqui 2,05319. Aqui não está representado em forma de potência de 10, é apenas um número decimal. Se eu representar isso aqui em forma de potência de 10, digamos que eu desloque agora a vírgula para a direita. Digamos que eu tenho esse número aqui, 2,05319. Ele é um número decimal, ele não está representado em forma de potência de 10. Mas eu posso representar em forma de potência. Digamos que eu queira passar a vírgula aqui para o zero. Eu estarei multiplicando por 10. Então eu tenho que fazer uma potência de 10 dividindo por 10, ou seja, expoente negativo. Então eu posso representar por 20,5319 vezes 10 na menos. E se eu deslocar a vírgula aqui para o 5, eu estarei multiplicando por 100. Então eu tenho que dividir por 100, fazendo 205,319 vezes 10 na menos 2. Eu desloquei a vírgula 2 casas para a direita, eu tenho que compensar com o expoente negativo, 2 casas. Valor 2 o expoente, 2 negativo. Ou seja, passei a vírgula 2 casas para a direita, eu multipliquei por 100. Então eu divido para não alterar o valor. E se eu alterar a posição da vírgula, agora, aqui do original, eu estarei 1, 2, 3, 4 casas para a direita. Então eu tenho que compensar com uma potência de expoente negativo, 10 na menos 4. E se eu deslocar a vírgula para antes do 2, aqui, e representar por 0,1, se eu deslocar a vírgula para a esquerda, eu estarei dividindo. Se eu deslocar a vírgula que está aqui nesse 1 para
antes do 2, eu estarei alterando 1, 2, 3, 4, 5 casas. Eu tenho que compensar com o expoente positivo, 10 na quinta. Então, como eu tinha aqui 10 na menos 4, desloquei 4 casas para a esquerda, compenso. O que acontece se eu deslocar a vírgula daqui, que estava no 1, para antes do 2 e representar 0,205319? Ó, eu caminhei 5 casas para a esquerda. Então eu tenho que compensar multiplicando com uma potência de 10 com o expoente de 5. Então se eu tinha assim, esse número com uma potência de 10 na menos 4, caminhei 5 casas para a esquerda, compensei com uma potência de 10 à quinta. Que agora aqui entra o conceito de produto de potência de mesma base. 10 na menos 4 vezes 10 na quinta dá 10 na 1. Que dá esse número aqui. Observando bem, o número original lá em cima, eu caminhei com a vírgula do 2 para a esquerda uma casa. Então eu compensei com 1 no expoente de 10, fiz vezes 10 na 1. Então é assim que se trabalha com potência de base 10. Posso deslocar a vírgula no número decimal para a direita ou para a esquerda, desde que eu compense com o expoente na potência de 10. Se você gostou dessa aula, marque o joinha ali embaixo e se inscreva nesse canal para poder receber as próximas aulas. E também não deixe de visualizar as aulas já postadas nesse canal sobre matemática básica, que são muito interessantes também. Até mais!